Boa noite, irmãs, a paz do Senhor. Antes de começar a falar, eu gostaria primeiro de pedir perdão pelo barulho, Eu estou na escola, foi o único lugar que eu consegui parar para me gravar. Eu estou em horário vago agora, Minhas crianças estão na biblioteca e aí eu consegui parar agora para poder gravar esse áudio. Pretendo ser o mais breve possível, por isso eu vou resumir. Irmãs, eu estou muito feliz por esse movimento, de testemunhos aqui no grupo, porque todas nós sabemos, está escrito na palavra que a fé ela vem pelo ouvir. E por mais que você tenha esperança, por mais que você crê, por mais que você já consiga visualizar a realização das suas promessas na sua vida, daquilo que Deus já te entregou, e quando você escuta alguém contando a respeito do que já conseguiu fazer ou das dificuldades que tinha, de certa forma a gente se identifica. Isso serve para aumentar as nossas esperanças e a nossa fé, Porque, como eu disse, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem para nos falar. Eu ouvi uma pregação a semana passada, foi até Mari que compartilhou com a gente lá no grupo das administradoras, e aí a preleitora falava sobre isso, sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, a importância da Bíblia, da Bíblia física mesmo. E eu me identifiquei muito com isso, irmãs, porque eu sou apaixonada pela Bíblia. E ela falou algo que era um sentimento que eu tinha, mas eu não conseguia explicar. Ela falou assim: a Bíblia, ela tem cheiro de Deus. E tem mesmo, irmãs. Eu fui parar para pensar realmente, Principalmente assim, quando a gente está naqueles períodos assim mais ansiosos, que a gente está ansiosa, que a gente tem muita dúvida, chorosa, que não tem assim, a gente não sabe nem o que vai orar, Quando você ajoelha e você não sabe o que você vai falar para Deus. Irmãs, ela comentou isso na pregação e eu fiz, e realmente, meu Deus, é tão maravilhoso. Você pega a Bíblia e cheira. Você não está conseguindo orar, você não está conseguindo falar, você não está conseguindo ler, cheira a Bíblia. A Bíblia tem cheiro de Deus, irmãs. Aquele cheirinho de papel velho, É um cheiro de casa, é um cheiro de conforto, é um cheiro de abraço, É um cheiro de Deus. Leia a Bíblia e sinta o cheiro da Bíblia, que é o cheiro de Deus, tá? É só um aspas que eu quis colocar aqui pra gente. Mas, irmãs, antes de falar sobre o grupo e sobre o impacto que ele tem na minha vida, eu preciso começar um pouquinho antes, Que foi um pouquinho antes do grupo ser criado. Eu me converti em 2017, eu era católica, praticante, só que eu achava que eu conhecia Deus, Na verdade, eu não tinha noção que Deus me conhecia, eu não sabia que Deus conhecia quem eu era, sabia meu nome, sabia das minhas dores e das minhas angústias. E aí, em 2017, eu fiquei lá na pousada de Ivone. Meu marido ficou internado, 4 meses ali na UTI, e eu fiquei morando lá na pousada de Ivone. Foi nesse período que eu me converti, foi um período assim muito intenso, onde eu aprendi muita coisa. E nós vivemos assim dias intensos, de oração e de busca e de jejum, e eu mergulhei de verdade, eu me entreguei de verdade à busca, ao Evangelho. Então, quando, graças a Deus, Deus operou ali um milagre na vida do meu marido, nós conseguimos voltar para casa. E aí, mesmo ele fazendo hemodiálise, eu fiquei assim muito envolvida com esse meio, Meu marido, ele não é convertido. Então, assim, antes dele adoecer, ele conhecia uma esposa. Ele entrou em coma, quando ele acordou, ele encontrou uma nova mulher. Uma mulher totalmente diferente. Então, assim, hoje eu consigo ver essa confusão na cabeça dele, Que na época eu não entendia. Porque, assim, quando ele adoeceu, ele me conhecia, ele se casou comigo, a gente já tinha 12 anos de casados. Então, quando eu me converti, eu me transformei, irmãs. Foi algo assim... Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, foi uma transformação muito grande, num curto espaço de tempo. E ele não acompanhou isso, ele estava em coma, ele não tinha como ele saber o que tinha acontecido na minha vida. Então, quando ele acordou, que ele se deparou com uma nova Daniela, com uma nova esposa, houve um choque de realidade e a gente não conseguia mais se entender, a gente não falava mais a mesma língua. Na minha cabeça, eu achava assim que ele estava me atrapalhando a buscar ao Senhor. Então, rapidamente, quando eu cheguei aqui na minha cidade, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja para me congregar. Eu já me batizei. Então, assim, eu já entrei de cabeça logo, já comecei a assumir ministérios, pegar cargos na igreja. Já fui para o Ministério de Louvor, já peguei o secretariado da igreja. E aí, como era tudo muito intenso,
eu estudo ainda, né? Eu leio muito a Bíblia, então rápido já começaram a me chamar para pregar, para ser professora na EBD. Então, assim, eu dediquei a minha vida exclusivamente para a igreja e, de certa forma, irmãs, eu abandonei a minha casa, sabe? Porque na minha cabeça era o que eu acreditava na época, que Deus iria ficar feliz comigo se eu estivesse me dedicando 100% à obra dele, sabe? E nesse período meu marido ele ficou assim, sabe, ele sem saber como lidar com isso. E como eu falei, ele fazia hemodiálise, então ele estava muito debilitado, precisava muito da minha ajuda. Foi um período assim que a gente foi, né, aprendendo a lidar mais com outros, só que tinha muita briga, muita confusão, principalmente com esse quesito da igreja. Sabe, irmãs, eu estou contando a minha história, o meu testemunho do que aconteceu na minha vida. Tá? Eu não estou falando que isso é geral e que todas as irmãs precisam fazer da mesma forma. Eu acho que, pelo menos foi o que aconteceu, né, com todos os testemunhos que eu ouvi. É uma história muito particular. Quando eu falo que eu assumi muitos cargos na igreja e esqueci da minha casa, não significa que todas as irmãs que têm cargo na igreja tenham feito a mesma coisa. Estou falando que eu não soube administrar isso, eu não tive sabedoria. No início, irmãs, meu marido até ia para a igreja comigo, ele aceitou Jesus, ele estava frequentando. Só que quando eu comecei a assumir realmente muitos cargos na igreja, que eu não tinha tempo para nada, que tudo era a igreja, ele começou a tomar raiva da igreja. Mas ele tomou tanta raiva que ele não conseguia mais ouvir nem a voz do pastor. Ele não ia mais nem me levar na igreja, nem me buscar, eu ia e voltava a pé, porque ele tomou tanta raiva que nem na porta ele não passava. Então, assim, eu sinto que eu tive atitudes que afastaram meu marido, que fez com que o caminho para a conversão dele se tornasse mais longo, sabe? Só que, assim, eu não percebi isso de cara, irmãs. Pelo contrário, eu ficava batendo na tecla, sabe? Que eu era boa, que eu era certinha, que eu estava fazendo tudo certo. Afinal, eu realmente não estava fazendo nada errado. Eu estava procurando a Deus, eu estava na igreja. Só que meu casamento estava de lado. Eu não tinha mais amor pelo meu marido, porque eu olhava para ele, eu só via uma pessoa que estava me atrapalhando, que estava atrapalhando eu buscar a Deus. Eu não queria mais saber da minha casa, sabe? Eu até arrumava, porque eu não gosto de ficar em bagunça, mas assim, eu não tinha prazer e amor pela minha casa, porque para mim era uma prisão, né? Porque o que eu queria mesmo era ir para os retiros, eu queria mesmo era fazer os evangelismos na rua. Às vezes eu saía do meu trabalho, eu trabalhava o dia todo, saía do meu trabalho, nem banho eu tomava, com a roupa do serviço, uniforme, eu já ia para a igreja. Tipo assim, eu dediquei toda a minha vida, todo o tempo que eu tinha para a igreja. E aí, irmãs, foi nesse período que Ivete também estava passando por uma situação muito parecida, e eu lembro do testemunho dela, que até a irmã Maressa, né, que era esposa do pastor Tadeu, lá de Pontos Volantes, que deu umas dicas para ela, né, sobre mesa posta. Irmãs, nessa época o grupo Dobre os Joelhos não existia, a gente não conhecia Mari e não conhecia os ensinamentos dela a respeito disso, a gente não conhecia nada disso, a gente estava aprendendo, a gente estava quebrando a cara, às vezes a gente achava que a gente estava certa, só que à medida que a gente foi entendendo a importância de cuidar do nosso primeiro ministério, que era o lar, a gente começou a pensar de uma forma diferente, né? Até então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, que o nosso lar é o nosso primeiro ministério, que nós precisávamos, como mulheres casadas, dar mais atenção para a nossa casa. Até então a gente achava que a igreja era mais importante, a obra do Senhor é que a gente precisava fazer. Então, se o marido não gosta, é ele que se vire com os sentimentos dele. E aí a gente foi aprendendo, irmãs, aprendendo a lidar. Eu lembro que Ivone também, a gente conversava muito, ela falava muito sobre isso, e a gente foi aprendendo, a gente foi se afiando uma na outra, entendendo como é que funcionava muito isso. Demorou muito tempo, sabe? Foi no ano de 2023, na verdade, que quase houve um divórcio lá em casa. Irmãs, o meu grande sonho, o sonho da minha vida era ser mãe, sabe? E eu nunca tinha conseguido, eu não engravidava, meu marido, como eu falei, ele era doente, né, e tal. Ele até conseguiu o transplante, glória a Deus, foi um milagre assim que Deus fez na vida dele. Na verdade, a vida dele é traçada de muitos milagres, principalmente nessa área da saúde. E aí era o meu sonho ser mãe, só que não acontecia, e hoje eu entendo o porquê. Deus não me entregou um filho naquela época, porque eu não tinha sabedoria como esposa, como que eu teria sabedoria como mãe, né? Não tinha nada. Aí no ano de 2023 que veio assim, o divisor de águas. Eu já estava no grupo, já ouvia todos os ensinamentos do grupo, mas continuava fazendo errado, continuava dando sempre preferência para tudo e todos, menos para minha casa e meu marido.
E aí no ano de 2023, como eu disse, né, quase houve um divórcio, e aí ele falou claramente, abertamente comigo: você decide a sua vida. E aí eu falei: eu não quero me divorciar, eu não quero me divorciar. Foi aí que eu comecei a entender e voltar mais para minha casa. Conversei com o meu pastor, pedi para me afastar, né, dos cargos de liderança, que eu iria continuar na igreja, mas eu precisava desse tempo, porque assim, irmãs, pode ser que para algumas irmãs que tenham esses cargos não afete a rotina, mas para mim afetava muito, porque a gente tinha reunião praticamente todos os dias. Tipo, era culto no domingo, né, de manhã e à noite, EBD. Aí na segunda-feira eu tinha discipulado, que eu ia lá, né, ajudar a discipular os novos convertidos, os que iriam se batizar. Aí na terça-feira tinha culto, eu tinha que ir mais cedo para o ensaio do louvor. Aí na quarta-feira tinha reunião do Ministério de Louvor. Na quinta-feira tinha reunião do Ministério das Senhoras. Aí na sexta-feira tinha culto. Aí no sábado tinha monte. E todo dia tinha uma coisa. Eu estava todo dia na igreja. Eu não sabia administrar isso, sabe? E tinha reunião e o pastor ficava cobrando, porque eu era secretária da igreja, então eu tinha que estar presente em todas as reuniões, até dos ministérios que eu não fazia parte, mas eu precisava estar por ser secretária da igreja, eu precisava redigir as atas. Enfim, eu me afastei dos cargos, conversei com meu pastor, pedi, né, até conselhos, me afastei dos cargos para me dedicar à minha casa. Irmãs, quando eu comecei a voltar realmente para minha casa, através de todas as coisas que eu havia aprendido, foi que realmente parou as brigas, sabe? Parou, a gente consegue se entender. Eu sempre fui, irmãs, uma esposa submissa, sempre fui. Eu nunca tive problema nenhum com submissão, nunca tive problema nenhum nessa questão financeira, sabe? De entregar, porque na minha casa só eu trabalho, né? Meu marido, ele é aposentado justamente por essas questões de saúde, né? Apesar dele ser bem novo, mas ele é aposentado por invalidez, pelas questões de saúde, então só eu trabalho, mas mesmo assim o meu dinheiro, eu entrego tudo nas mãos dele, e ele que administra, então eu não tenho problema com isso, graças a Deus também não me faz falta de nada, porque ele me dá muito mais do que eu peço. É um excelente marido, é um ótimo marido, ele é provedor, é um homem que ele não tem nenhum tipo de vício, não bebe, não fuma nem nada, só que eu tinha para ele como se ele fosse a pior pessoa do mundo, só porque ele não ia para a igreja, não deixava eu ir para a igreja, né? E aí eu fui aprendendo, irmãs, sabe? Quando esse grupo Dobre os Joelhos nasceu, como nós contamos lá na live, o intuito era de fortalecer mulheres, mas a gente queria fortalecimento espiritual. E aí quando ele foi caminhando para essa área da família, não é porque a gente era especialista, mas é porque a gente vivia isso, sabe? Ivete estava vivendo um período ali onde ela estava se quebrando e aprendendo muitas coisas e voltando para sua casa. Eu também. Ivone sempre foi nossa orientadora, nossa conselheira. Sara era solteira ou novinha, mas ela sempre tinha uma palavra ali certeira. Sara, quando ela pegava a boca, abria a boca assim para falar com a gente, ai meu Deus, era cada pancada que a gente recebia. Então assim, esse grupo nasceu de experiências nossas, daquilo que a gente estava vivendo e ainda está vivendo até hoje, sabe? Quando a gente está ali como administradora, não significa que a gente sabe nada, que a gente é expert nas coisas, sabe? A gente está vendo muito na moda hoje em dia no YouTube, né? Tem muitos cursos, workshop, tem um intensivão disso, e as pessoas, né, dando palestras, ensinando as coisas, e aí muitas vezes eu olho assim e me sinto desse jeito, só que não é isso, irmãs. Nós não somos especialistas em nada, nós nunca fizemos curso de nada, a gente não está aqui tentando ser coach ou passar teorias vazias para vocês. A gente prega ali o que a gente vive, o que a gente, né, assim como naqueles vales, né, naquele vale lá de Ezequiel que fala o vale dos ossos secos, osso seco batendo em osso seco, irmãs, que faz barulho no céu, sabe? A gente está ali se moldando todos os dias. E quando a gente está aqui na frente, né, quando eu falo na frente como administradoras, falando, não é porque a gente sabe tudo, é porque a gente está aprendendo juntas. A gente ama ouvir esses testemunhos, porque a gente fala, meu Deus, eu não imaginava que tinha um alcance tão grande, sabe? E está sendo maravilhoso ouvir o testemunho das irmãs, ouvir como que, querendo ou não, aquelas dores, aquelas lágrimas que nós derramamos, aquele sofrimento que nós passamos, até as teimosias que a gente fazia, né, as coisas que a gente entendia, mas não conseguia resolver, tem sido fruto na vida das outras pessoas, das outras irmãs. Então, irmãs, compartilhem conosco o testemunho de vocês, porque tem edificado a nossa fé. E eu tenho certeza que a gente falando também sobre nós vai edificar a fé de muitas. Então, acho que eu já falei demais. Fiquem com Deus, não deixem de ouvir os testemunhos, porque tem sido
bênção, tem sido maravilhoso. Amém, irmãs?